Catespero era uma placa que a Mameto Maria Neném havia colocado na entrada do terreiro Tubenci, em pleno vigor das perseguições policiais no início do século XX, nas terras do Quilombo Cabula. Porque na época existia um delegado de polícia que ele invadia os terreiros. Então ela botou aquele catespero justamente que era para intimidar ele. Então a história foi essa, que eles invadiam, não respeitavam, a intolerância religiosa era muito grande. De acordo com o que o DET traz, o catespero hoje é um convite à sociabilidade africana. Então, de uma época onde era um aviso, não venha não que eu estou aqui pronta e você não vai entrar em meu território, ela ressignifica o termo catespero de Maria Neném, né? Então o terreiro Tubici hoje, o catespero do Tubici hoje é outro. Venha conhecer a nossa história, aqui está a nossa memória, aqui está a presença da nossa ancestral Maria Neném. A história do Cabula, ela pode ser vista a partir de 3 momentos. Primeiro momento, na formação do Quilombo, a partir da religião Cabula. Então pode-se dizer que o Cabula foi uma das primeiras religiões afro-brasileiras e que deu nome ao lugar e à formação de todas essas comunidades, que nos dá a entender no sentido de quilombo, porque são várias comunidades que dialogam entre si. O segundo momento foi quando essas terras passaram, após o quilombo ser abatido, as terras do Cabula passaram a ser doadas pelo governo da província da Bahia. Mas esse segundo momento é que vem esses descendentes de africanos, compram terra justamente para fundar terreiros. O terceiro momento foi a partir da década de 60, especificamente década de 70. Sai um decreto desapropriando as terras de vários lugares daqui de Salvador, entre elas a terra do Cabula, para fundar o centro administrativo da Bahia. E esse grande boom é que veio a urbanização do Cabula. E essas misturas dos saberes, dessa influência, está ali naquele caldeirão, né, cultural que é reconhecido pela população como antigo Quilombo Cabula. Banto quer dizer povos, pessoas. É o plural da palavra Muntu, que quer dizer povo, gente, pessoa. As primeiras humanidades negras que aqui chegaram, elas estavam circunscritas nisso que nós conhecemos como cultura banto. E o banto seria um tronco linguístico de várias línguas, de vários idiomas. Nessas línguas, o plural é feito por prefixos, que modificam para o singular e para o plural, e não com o morfema S, como se faz em português. Então, nós temos, por exemplo, ba, intu, que é radical, quer dizer intelecto, pessoa, gente. Intelecto, a cabeça. Quando você vê que nos rituais de candomblé, a cabeça, o que vem em primeiro lugar, o mutuê, que vem em primeiro lugar. Então, intu, que é o radical, se coloca antes o ba, no plural. Quando se quer fazer no singular, se coloca o mu. Então, mu, intu, a pessoa. Ba, intu, as pessoas. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, moleque. Uma criança. Se você quer botar no plural, baleque, as crianças. Por isso que é incorreto se falar de dialeto, né? Tem gente que fala assim, vamos falar no dialeto Kikongo. Kikongo não é um dialeto, Kikongo é um idioma, né? Agora, só que esse Kikongo, esse Kibundo, falado nos terreiros de candomblé Conga-Angola, são, em grande parte, tem a ver com expressões rituais. Daí a razão por que o povo de Santos muito bem quando fala que é Congo-Angola, porque era de reino do Congo e de Angola, e não simplesmente candomblé banto. Candomblé banto não existe, o que existe é o candomblé Congo-Angola. Porque se falar de candomblé banto, está se referindo ao termo linguístico. Então, o candomblé é Congo-Angola. É a questão da língua.
a maneira de tocar os atabaques, os engomas, né? Tanto no queto como o jeje, eles usam o agdavi, aquelas baquetazinhas que fazem um tipo de oralidade, e os angolas tocam na mão. Pá, 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 pá. E assim como os angolas na mão, os ijexás também tocam na mão. É porque a maneira do toque, a mão no couro, dá um pouco dessa perspectiva, né? Agora, além dos aspectos da composição das narrativas míticas, existe a ideia no Conga-Angola, assim, de que isso se perdeu com o tempo de determinados rituais. Fundamentalmente, existe uma coisa no Candomblé Conga-Angola que eu acho que é algo que não deveria ser perdido, que é a questão da simplicidade, da forma de movimentar o culto, né? Ou seja, as indumentárias do Conga-Angola têm uma simplicidade muito grande. Essa simplicidade nos aproxima muito da ideia de natureza, né? Gigina, Mona Camulembo, iniciada do Inquisilembá. Quando fala muzenza, é uma criança no candomblé. Não pode andar calçada, não pode sentar em cadeira alta, junto com os seus mais velhos, sempre no apoti ou no entoto, que é o chão. Descalça, a sua indumentária é camisu, pano da costa no peito, ojá sem aba, até que complete os seus 7 anos. Sumburegia de Gina, iniciada do tateto em sumbo, com a sua obrigação já de 7 anos, 14 anos de iniciada, por isso está de bata, camisu, pano da costa na cintura e calçada de sandália. Aí pode se sentar à altura de qualquer mais velho. Mas quando a gente tem um respeito ao nosso zelador e ao nosso mais velho, mesmo com o direito de sentar, às vezes a gente não senta. Candomblé é uma família, né? Uma família espiritual, onde temos a obrigação de acolher. Existem vários candomblés no Brasil, sempre existiram. E esses candomblés foram divididos inicialmente através da ideia de nação. E essas nações foram passando por processos transformativos. Quem vive a realidade dos terreiros sabe que existe muito mais semelhanças do que dessemelhanças. Com 14 anos de idade eu me confirmei para Macota e a coisa que eu mais gosto é de cuidar de inquice. Para mim, tanto o inquice como o candomblé é o ar que eu respiro. Quando a gente pensa em diferenciar a culinária, a indumentária, digamos, os toques e o significado que os terreiros têm, está nisso aí a perspectiva transformativa do que foram essas religiões para a sociedade brasileira.
Terreiro Tumbenci quer dizer Casa de Oração, Templo da Terra, Templo de Cavum. Foi fundado em 1850 pelo africano liberto Roberto Barros Reis, Tataquinunga, que recebeu esse nome por ter sido escravizado pela tradicional família baiana Barros Reis. Eu gangundo, gundo, camorondenge, ora abandono. Diamilagonga, combe macola, mendono. A força que eu tenho hoje foi o Tumbenci. A cura que eu tenho hoje foi no Tumbenci. Então eu me sinto orgulhosa por ser filha de santo do Tumbenci. Quando eu assumi o terreiro Tumbenci, com a ajuda da minha genitora Maria José de Oliveira Passos, da Cota Cajamongongo, não tinha essa estrutura que vocês estão vendo hoje. Agradeço a força e a energia do Caboclo Pedra Preta, que começou dando uma reunião. Ele dava uma reunião todas as segundas-feiras, na varandinha da casa da minha mãe, porque não tinha este barracão. Mameto é a autoridade máxima do terreiro. Toma conta das divindades e estabelece as funções rituais. Exerce a disciplina sobre seus iniciados, aconselha, orienta e cuida de todos espiritualmente. Por terem uma missão de grande poder, devem ser respeitadas e reverenciadas. Eu assumi o terreiro Tumbenci em 1982 para dar continuidade à memória e os valores da Nengua Tuenda Nzambi Apungo, que é a saudosa Maria Genoveva do Bonfim, conhecida como Maria Neném. Era uma preta linda. Ela vestia a saia, botava o pano da costa aqui por cima da cintura e vão embora e levava os meninos. Ia para qualquer festa. Levava os filhos de santo também, as filhas de santo. Era tudo. Parecia até um convento de gente que adorava ela e ela adorava todo mundo, né? Aí que eu lhe digo, eu era pequena, mas me lembro que vivia segurando na saia. Não tinha aquele pequeno dela que ela disse, você vai ficar, vambora. Qualquer lugar, era festa, era tudo. Que ela é uma representante da cultura congongola no Brasil. Eu ainda ouvi assim, os relatos da importância, da luta, da bravura, do enfrentamento, dos contos, né? Ao falar dessa mulher forte, Maria Neném, essas pessoas antigas falavam com muito orgulho, porque ela era destemida, ela realmente enfrentava. Ela foi uma pessoa de uma época que os terreiros eram fechados pela polícia. Guerreira, lutadora, caráter. O legado que ela deixou foi só de grandes saberes, grandes identificações, como dizer, grandes exemplos. Exemplos esses que seguimos através da Mameto Lembamuxi. Né? Ela que é uma, eu não digo sucessora, e sim aquela que assume a cadeira deixada pela saudosa Maria Neném. Maria Neném, como dito na tese de Ildete Costa, é a grande contribuidora para que a Mameto Lembamuxi mantenha essa tradição. O Congo Angola, possivelmente trazida de um espaço de Angola, né, mas mais especificamente da região de Cabinda, traz essa riqueza de detalhes para nós que somos aqui do Brasil. Insumbue, Insumbunangue, Insumbue, Insumbunangue, Insumbe Setuquenda, Elembadile, e maior que Fitenquita, que maior que Setuquenda. E se hoje o terreiro Tumbenci está de pé, agradeço a dedicação da Mameto Lembamuxi e o amor que ela tem aos inquices. Com esse é o legado deixado por Maria Neném. O terreiro Tumbenci significa para mim a minha casa. Cada um tem suas atividades. Uma de cozinhar, outros para cantar,
outros para responsabilidade com a Maci, com Gongá. Então cada um tem sua parte a exercer no terreiro. E o cargo que ele me deu de quivumbeira, para cozinhar comida para os inquices e alimentar as pessoas do terreiro. O prato da casa é cavungo. E quem assume o terreiro é Lembá. Lembaê, meu catuezo, lembaê, quingongomona, lembaê, meu catuezo, lembaê, quingongomona. Mameto Levangi continuou, né, esse trabalho de sua tia-avó, que era Maria Neném, com muito amor, dedicação, né, cuidando da preservação do terreiro. Você tem que ter o carinho, o amor, dedicação, para os inquices se sentir satisfeitos pelo que você fez, com muito carinho, muito amor. Fui acolhida pelo Caboclo Pedra Preta, dentro do terreiro Tom Benci, para ser macota dele. Elelele, la la la, lele, gamere cavum, que gangazule. Ele pães, ele cavum. Lelele, la la la, lele, pães, ele cavum, que gangazule. Tendo em vista a relação que ela tem com as religiões de matriz africana, o respeito, a seriedade no que ela faz e ao longo de quase 5 anos consecutivos, estávamos sempre presentes, seja em diálogo com a Mameto, seja acompanhando pessoas no roteiro turístico que foi elaborado, né, a partir da pesquisa de Ildete, ou nos festejos que a casa oferece para a sociedade. Mas há um momento muito marcante, a defesa de doutorado de Ildete, que aconteceu no terreiro. E durante o processo de pesquisa da tese de doutorado da professora Ildete Costa sobre o terreiro Tumbenci, seus saberes e fazeres, surge então a ideia de implantação dessas memórias, catalogar e reunir todo o acervo que pertencia à saudosa Maria Neném em um museu digital. O museu começa com um mergulho na comunidade. O primeiro mergulho é o de Ildete mesmo. E ela fez isso muito bem, né? Ela virou comunidade, ela virou terreiro. A pesquisa de Ildete, ela tem assim um cunho etnográfico. E os estudos etnográficos, eles têm um certo comprometimento com a convivência com a localidade. Como dizem os antropólogos e os sociólogos, é conviver de dentro, para poder estar acompanhando ali diariamente o que acontece, né? Para poder ter uma melhor sistematização na hora da sua produção escrita. Nas minhas visitas no terreiro, eu verifiquei que tinham uns acervos de Maria Neném, antigos, que estavam lá e que nunca foram trabalhados. O acervo do museu é quando você transporta aqueles elementos que estão parte do ambiente social, coletivo, comunitário do terreiro e você transporta ele para a possibilidade da representação da imagem e da representação digital. Montamos esse laboratório e aí começamos a fotografar os acervos da indumentária. Vestimos um manequim com as roupas dos inquices da comunidade do terreiro, né? As cotas, macotas, os tatas. Tudo isso faz parte do acervo do museu. A defesa da simbologia do candomblé, do que seja o candomblé como religião, a magia do candomblé, a mística do candomblé, é um elemento importante
na possibilidade de ensino de conteúdo desse museu. Eu acho que as possibilidades de uso de um museu digital desse são literalmente infinitas. É um grande material didático apropriado para que um professor, um pedagogo, exercite como imaginar as formas de uso dele. Esses anos todos, o velho Cavungo nunca aceitou filmagem, escrever nada sobre a Tumbesi. E fulano fazia, Bertano fazia, outras pessoas, alguém veio aqui com interesse. E sempre ele dizia não, 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 não. Lá um dia apareceu a senhora Ildete Costa. E veio me fazer uma proposta para fazer uma história, contar a história de Maria Neném. Eu disse, ela não posso aceitar a senhora, porque o velho não aceita. Ela veio a primeira, a segunda, a terceira, 1 ano ela vindo. Até ele dizer o sim, através do caboclo Pedra Preta. Para poder escrever a tese, eu tive que ser acolhida por eles. Eles me acolheram, né? Eles viram da minha responsabilidade, do meu coração aberto para entrar ali, naquele lugar, né, que é um lugar sagrado, e que eu respeitei, e que eu me dediquei a escrever essa história. E quando ele deu o sim, a professora, a doutora Ildete Costa, começou escrevendo a história. História essa que não é fundamentos do Tumbesi. É os saberes e fazeres do Tumbesi, os acervos, aquilo que pode ser dito. Porque jamais eu vou me empolgar diante das câmeras e lançar os fundamentos do Tumbesi. Não. Então chegou o momento dela defender a tese dela no terreiro Tumbesi. Excepcionalmente, a academia abriu uma sessão e não foi realizado no espaço acadêmico, foi realizado lá no terreiro Tumbesi, a defesa, num sábado à tarde, com a participação de inúmeras pessoas da comunidade, de amigos da professora Ildete e uma banca. E de forma muito brilhante ela sustentou os argumentos que ela defendia em homenagem a Maria Neném e, atualmente, a líder de religião de matriz africana, a Mameto Lembamuxi. Eu não tenho uma professora Ildete como a doutora Ildete, historiadora, não. Eu tenho a professora Ildete Costa como a filha do Tumbesi. O documentário Cá Te Espero no Tumbesi, Saberes e Fazeres é mais do que oportuno, porque está transformando um trabalho acadêmico, né, em uma linguagem poética. E aí as pessoas poderão ter acesso a esse documentário e conhecer um pouco mais esse espaço de religião de matriz africana Congo Angola, a sua história, o seu legado cultural presente em riqueza de detalhes. Thank you.
precisa não só revelar a importância do terreiro, como o heroísmo de Ildete. Ildete é hoje uma grande pesquisadora nessa questão de africanias, africanidade. Eu acho que ela é uma das maiores pesquisadoras da Bahia no momento. A Bahia merece que o trabalho de Ildete e a importância do Tumbenci virem o documentário Catispero Tumbenci. Como é importante o terreiro na atualidade, a tradição do terreiro, o conhecimento religioso, as histórias e memórias das suas momentos, que foram muito importantes. Nós estamos convidando as pessoas para visitar, para ver a importância dos saberes, dos fazeres, dos conhecimentos culturais que tem um terreiro na atualidade. Gajiramungan keng kagamotum bayu.